potestate et autoritate confidibus, ipsi intercede et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus, descendat super vos et emaniat semper. A Quaresma. A liturgia tem por princípio fazer-nos aprender pouco a pouco o pensamento da festa. Vimo-lo claramente no Advento. A Igreja nos mostrou o Rei aproximando-se com nitidez sempre mais crescente, até que se apresenta diante de nós em todo o fulgor de sua realeza. Podemos notar semelhante proceder na preparação para a Páscoa. Subimos 3 degraus, cada qual significando um progresso. Primeiro degrau, a antequaresma, que é tempo de convite. A Igreja nos convida a aproveitarmos bem o grande tempo da conversão. Segundo degrau, a quaresma, tempo de jejum. Este tempo começa no missal, com a quarta-feira de cinzas, e termina com o sábado da quarta semana da quaresma. Características deste tempo são as palavras do prefácio. Pelo jejum corporal, reprimis os pecados, elevais o espírito, dais a virtude e a recompensa. É, portanto, um tempo de renovação espiritual. O conteúdo espiritual mais profundo deste tempo é, porém, o combate espiritual, a luta entre a luz e as trevas. Neste combate, distinguimos 2 fases, uma defensiva e uma ofensiva. Nas 2 primeiras semanas, o Cristo e a Igreja se mantêm mais na defensiva. Nas 2 semanas seguintes, passam à ofensiva. Realmente típicos nessas 2 fases são os evangelhos do primeiro e do terceiro domingo. No primeiro domingo, Cristo é atacado pelo demônio, mas o Senhor o repele. No terceiro, o Cristo ataca. Ele é o mais forte que triunfa do forte. Assim, no campo de batalha de nossa alma, necessitamos passar da ofensiva à ofensiva. Terceiro degrau, o tempo da paixão. Este tempo é consagrado à lembrança da paixão do Cristo. Desde a segunda-feira que se segue ao 4º domingo da Quaresma, a liturgia começa a ocupar-se da paixão do Senhor em seus cânticos, leituras e orações. Agora, no Evangelho, é São João o nosso guia. Diariamente ele nos conta uma fase da história dos sofrimentos morais do Cristo. Nos cânticos, ouvimos queixas proferidas pelo Cristo. Somente do domingo da paixão em diante, a liturgia fala abertamente da paixão do Senhor. Penetremos no espírito da Quaresma. Pelo vestíbulo da antequaresma, entramos no santuário da Quaresma. Que nos pede a Quaresma? Que nos oferece? A vida divina, que é a medula da piedade cristã. O Cristo, por seu duro combate contra as trevas na paixão, conquistou para o mundo essa vida divina no batismo, nola comunicou, e no segundo batismo, a penitência a renova. Temos aí sucintamente expresso o conteúdo principal do tempo da Quaresma: a paixão de Cristo, o batismo, a penitência. Já depois do Natal e nos domingos depois da Epifania, a Igreja deixou entrever o tema da paixão. Na antequaresma desenvolve-o, agora ele domina. Cristo, o herói divino, entra em luta com o príncipe das trevas. Na primeira metade da Quaresma, apresenta-se especialmente o aspecto interior desse plano, e na Semana Santa atinge seu apogeu. Notamos bem, entretanto, que como no ciclo do Natal, não somos apenas espectadores que se interessam pela luta gigantesca entre a luz e as trevas. O combate se desenrola na alma de cada um de nós. É em nossa alma que o Cristo luta contra o demônio. Para dizer melhor, como membros do Cristo místico, tomamos parte nesse combate. Queremos cantar na Páscoa com o nosso chefe o Aleluia da vitória. Essa vitória, porém, só pode ser obtida se crucificarmos e fizermos morrer o velho homem. É assim que durante a Quaresma vivemos a paixão de Cristo. Morremos com Jesus Cristo como catecúmenos, morremos com Ele como penitentes, morremos como discípulos de Cristo, para ressuscitarmos com Ele como novos homens.
A paixão de Cristo não é somente a razão suprema da renovação de nossa vida. Conforme a doutrina de São Paulo, ela faz parte de nossa vida que se deve unir à morte do Senhor. Na Quaresma, morrendo a semente divina, dela deve nascer nova e preciosa seara. São os neófitos. A Quaresma é o tempo de preparação ao batismo. Na igreja primitiva, o batismo era administrado aos adultos após uma preparação remota que às vezes durava anos. Os catecúmenos eram admitidos no começo da Quaresma entre o número dos candidatos ao batismo. Nos ofícios religiosos, quase cotidianos, na missa dos catecúmenos, eram instruídos, submetidos a exorcismos e eram levados a cumprir atos outros de penitência. As antigas missas da Quaresma datam dessa época e muitas vezes visam os candidatos ao batismo. É o que explica o tom de confiança e muitas vezes até de alegria dessas missas. O tema do batismo se eleva frequentemente até o tema cheio de júbilo da Páscoa. A preparação ao batismo tem, sem dúvida, seu lado austero, o morrer do velho homem, mas ao mesmo tempo sua forma alegre, o orgulho maternal da Igreja, a transfiguração da alma, a alegria da Páscoa que se aproxima. Essas considerações são de grande importância para compreendermos a liturgia desse tempo. Os textos litúrgicos mais antigos se inspiram no alegre pensamento do batismo. O mais recente é o austero pensamento da penitência. A Quaresma é também o tempo do segundo batismo, da penitência. É o tempo da renovação exterior. Na antiguidade, os pecadores deviam submeter-se durante a Quaresma à penitência pública, na quarta-feira de cinzas. Após terem recebido a bênção solene dos penitentes, eles revestiam o hábito da penitência, permanecendo excluídos da comunidade dos fiéis até a Quinta-feira Santa, e só eram admitidos à missa dos catecúmenos. O tema da penitência é o terceiro e o mais recente nas missas da Quaresma, especialmente nas quintas-feiras, e penetrou pouco a pouco na liturgia, depois de terminado o catecumenato. Esse tema é o mais conhecido e mais compreensível para nós, cristãos modernos, que consideramos muitas vezes a vida cristã sob o ponto de vista da luta contra o pecado. Consideremo-nos penitentes, recebamos com a cruz de cinzas a bênção dos penitentes, sem sermos excluídos da comunhão da Igreja, e procuremos entrar no verdadeiro espírito de penitência da Igreja. E nós, os fiéis, como devemos aproveitar a Quaresma? Não é a instrução o principal objetivo para a liturgia, e sim a vida divina. As missas da Quaresma, sem dúvida alguma, nos dão ensinamentos sobre a renovação interior, um pouco ao modo de conferências de retiro. No entanto, o fim das leituras da missa é menos a instrução que a representação da ação da graça. Eis porque a antiga liturgia romana gostava de representar nas leituras das missas os mistérios do Antigo e do Novo Testamento, isto é, cenas que representam a ação da graça. As leituras e todo o texto próprio das missas são, o mais das vezes, imagens e parábolas da graça da redenção que é comunicada à Igreja em seus membros pela morte do Cristo. Essa graça nos é aplicada pelo batismo, penitência ou pela Eucaristia. São duas as grandes fontes da salvação. O batismo é o começo, a Eucaristia, o desenvolvimento e o remate. No entanto, na essência, têm ambos o mesmo efeito. Disto resulta que não somente os catecúmenos e os penitentes, como ainda os fiéis, podem obter frutos da Eucaristia. A todos ela traz a graça da redenção. A uns, a graça incipiente, ainda em germe, a outros, a graça que completa e leva à madureza. O evangelho da cura do enfermo doente havia 38 anos é um exemplo frisante. Aí, achamos representados e simbolizados o batismo, a penitência e a Eucaristia. O catecúmeno é vivificado no banho de água, o penitente no da penitência e o fiel no sangue do Cristo. O Cristo opera esse milagre durante a Quaresma em sua realidade mais elevada, pelo batismo, pela penitência e pela Eucaristia. O simbolismo dos milagres do Antigo e do Novo Testamento é muito importante para a compreensão do tempo da Quaresma.
Vemos, pois, que o tempo da Quaresma significa o grande período da redenção, não somente para os catecúmenos e penitentes, como para todos os fiéis. Os catecúmenos são curados pelo batismo na noite de Páscoa. Os penitentes, pela reconciliação na Quinta-feira Santa. Os fiéis, porém, recebem pelo sangue de Cristo, na missa cotidiana da Quaresma, a vida divina mais elevada e mais perfeita. Eles devem estar livres na Quinta-feira Santa de todas as impurezas e de todas as fealdades do pecado, e na noite da Páscoa, possuir o crescimento e a madureza da vida divina. Estácio. A celebração da Estácio, estação, explica ainda melhor o espírito do tempo quaresmal. A comunidade cristã de Roma se reunia certos dias em uma igreja da reunião, Ecclesia Coleta, e dirigia-se em procissão com o Papa a uma outra igreja, a Igreja da Estação, Estácio, que era, de ordinário, a igreja titular de um santo célebre. Era ali que se celebrava o santo sacrifício da missa. A comunidade se unia de maneira tão viva ao sentimento da estação que o sentia quase como se o visse em pessoa presente em sua assembleia. Eis porque ainda hoje lemos do missal Statio ad Sanctum Paulum. Isto quer dizer que o ofício religioso é celebrado na Igreja de São Paulo em união com o próprio São Paulo. É preciso, portanto, no ofício da estação, figurarmos-nos São Paulo como presente, como chefe e modelo da comunidade. E podemos ir mais longe. A comunidade reunida contrai com o santo uma união mística e participa da glória desse santo, de tal modo que, em sua pessoa, goza antecipadamente no sacrifício à volta do Senhor. Que significação tem, no entanto, o ofício das estações para o tempo da Quaresma? A antiga Igreja de Roma queria santificar esse tempo importante da vida comum eclesiástica pela celebração cotidiana da Eucaristia. Ela queria pôr em relevo a eficácia dessa celebração, reunindo toda a comunidade na procissão da estação e na igreja da estação. O batismo, a penitência, a Eucaristia interessavam toda a comunidade. Em comum, os catecúmenos penitentes e fiéis passavam em procissão através das ruas, cantavam e oravam. O zelo de cada qual devia excitar os outros. O fervor noviço dos primeiros catecúmenos devia edificar todo mundo. O lugar santo, a igreja do santo da estação, também devia prender-lhes a atenção. O exemplo desse santo, sua palavra, sua própria pessoa, causavam uma impressão viva sobre a Assembleia. Tal era o método de conversão da antiga igreja. O opus operantis cooperava com o opus operatum. A eficácia sacramental da Eucaristia aliava-se à poderosa ação psicológica própria à celebração da estação. Experimentemos compreendê-la melhor ainda. A antiga igreja não conhecia ordinariamente a celebração cotidiana da missa. Ora, durante a Quaresma, a missa era celebrada quase todos os dias. O Dominus Apostólicos, o Papa, estava presente. Os catecúmenos e os penitentes constituíam uma pregação viva, a procissão em comum, a afluência numerosa dos fiéis, a igreja venerável, o túmulo de um santo célebre. Todos esses elementos psicológicos não se devem esquecer. O ofício da estação tem exercido muitas vezes uma tão grande influência na escolha das leituras e dos cânticos que só podemos compreendê-los tomando isso em conta. Esta a razão por que o levamos sempre em conta na explicação da liturgia da missa. No tempo da Quaresma, que vai começar, as festas dos santos passam para o segundo plano. O sacerdote pode escolher entre a missa da Quaresma e a missa dos santos, exceto nas missas de primeira e segunda classe. É mais conforme ao espírito da liturgia celebrarem-se as antigas e veneráveis missas da Quaresma. Será para desejar que o maior número possível de párocos celebrem a liturgia da Quaresma pelo maior bem espiritual dos fiéis. As rubricas prescrevem que durante todo o tempo da Quaresma, excetuando-se o domingo letare, o diácono e o subdiácono não usem dalmática e a tunicella nas missas do tempo. Nas grandes igrejas, usa-se para substituí-las
a planeta plicata, uma casula dobrada. Pelo mesmo motivo, durante a quaresma, não se devem ornar de flores os altares e os órgãos não se fazem ouvir. Os 4 primeiros dias. Esses 4 primeiros dias são de origem recente. Até São Gregório I, começava a quaresma com o primeiro domingo. Seu conteúdo é muito instrutivo e nos faz penetrar no espírito do jejum cristão. Os pensamentos principais são estes: abstenhamo-nos de um jejum puramente exterior, de uma penitência farisaica. Jejuar, quarta-feira, orar, quinta-feira, fazer esmola e exercer a caridade, sexta-feira, observar os mandamentos, sábado. Um exercício verdadeiro de espírito da penitência. Tais são os exercícios exteriores do tempo da quaresma. Quarta-feira de cinzas, reunião em Santa Anastácia, Estácio em Santa Sabina. Lembra-te, ó homem, que és pó. Dia de cinzas. A cerimônia litúrgica se realiza em 2 igrejas. A igreja da reunião, o sacerdote benze e impõe as cinzas na igreja da estação, celebra-se a missa. Bênção das cinzas. A cerimônia da qual hoje participamos é apenas um vestígio da ação solene que o bispo realizava outrora com os penitentes públicos. Quem cometesse falta grave e pública devia no início da quaresma aceitar penitência pública. Era praxe na igreja do 4º ao 10º século. Consistia a penitência pública principalmente na exclusão da vida eucarística e, além disso, em obras de satisfação, orações, mortificações, esmolas. Antes de serem excluídos da comunidade eclesiástica, revestiam-se solenemente os penitentes com o hábito de penitência, cobrindo-se-lhes a cabeça com cinza. O bispo os conduzia então para fora da igreja, deixando-os diante da porta. Esta expulsão dos penitentes era uma cerimônia impressionante que constituía para os próprios fiéis uma pregação enérgica. Mais tarde, a igreja abrandou sua disciplina de penitência e daí por diante era em segredo que se realizava. Desde a Idade Média, entretanto, todos os fiéis aceitavam de boa vontade o hábito de penitência e se faziam impor as cinzas. Reis e imperadores, entre os quais Carlos Magno, saíram de pés descalços com os outros fiéis para receber as cinzas bentas e assim iniciavam a quaresma. Em Roma, a bênção das cinzas se fazia na Basílica de Santa Anastácia. Era nessa igreja, situada no centro da cidade, que se conservavam as antigas cruzes da estação que serviam às procissões. À entrada dos clérigos, cantava-se o introito, que indica o sentido da consagração dos penitentes. Devemos, sem dúvida alguma, fazer brotar de nossa alma os pensamentos e sentimentos mais profundos da penitência. Esses rigores da penitência, entretanto, são suavizados por estas palavras da antífona: vosso coração paterno é benevolente. Vêm depois as 4 orações da bênção. Elas têm 2 particularidades. São cada vez mais curtas e, gradativamente, a severidade da penitência se vai atenuando. A primeira estação tem bela estrutura. Compõe-se de 3 partes, e a do meio é dividida em 4 membros. Diz, em resumo: seja a cinza benta para a comunidade penitente um meio de salvação eficaz, um sacramental para o corpo e a alma. A segunda oração estende-se sobre o simbolismo da cinza. A cinza simboliza a nossa natureza pecadora e mortal. A terceira mostra mais segurança. Implora abundantes bênçãos por meio da cruz de cinza. A quarta nos dá como modelos os ninivitas penitentes. O sacerdote distribui em seguida aos fiéis as cinzas e, por este ato, os consagra para o tempo quaresmal que se inicia. A cinza provém dos ramos bentos no domingo dos ramos do ano anterior. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te tornarás. Lembremo-nos que estas palavras foram pronunciadas pela primeira vez no paraíso terrestre e dirigidas aos nossos primeiros pais. Foi a primeira e triste quarta-feira de cinzas da humanidade. Durante a distribuição das cinzas, o coro entoa cânticos repassados de graves sentimentos de penitência.
O sacerdote canta em seguida uma oração magnífica, a antiga coleta. Esta oração era recitada em uma igreja de reunião, coleta, onde seu nome. A igreja reúne seus filhos em companhias de combate. Cada paróquia é uma companhia. Partem todos bem organizados a ocupar o seu posto, stácio, e combater contra os espíritos do mal. As armas de defesa são os exercícios de abstinência. Stácio, estação. Nossa companhia dirige-se hoje à estação de Santa Sabina. É junto ao seu túmulo que iniciamos o combate da Quaresma. Santa Sabina foi mártir, convertida por sua criada, ela confessou corajosamente sua fé e por ela derramou seu sangue. É hoje nosso modelo e nossa aliada no combate. A Missa de Cinzas. Misereres. A missa está inteiramente de acordo com os nossos sentimentos. O sentimento geral é expresso no introito, a confiança na misericórdia de Deus. A penitência cristã é sempre penetrada de confiança. A oração pede que os fiéis celebrem convenientemente as veneráveis solenidades do jejum e as continuem com perseverança. Pedimos, portanto, duas coisas: um bom começo e a perseverança. A leitura é impressionante. É uma cena de penitência do Antigo Testamento. Ela consiste sobre 2 pontos: a penitência interior e em comum. Voltai-vos a mim de todo o coração. As pessoas de todas as condições devem tomar parte na penitência. As crianças, os jovens, os esposos, os sacerdotes. Não deve ser uma penitência individual, mas uma penitência em comum. Ao terminar, lançamos um olhar sobre a Páscoa. Pela primeira vez, cantamos o trato da Quaresma, que nos acompanhará durante todo este santo tempo. No Evangelho tirado do Sermão da Montanha, o Cristo fala do jejum interior e revela com isso a maior chaga da alma, o egoísmo, que encontra o meio de se introduzir mesmo no jejum e na penitência. Comparando as duas leituras, parece haver uma oposição. Aqui, o jejum da comunidade, ali, o jejum excluindo a mesma. Não é essa, entretanto, a intenção da Igreja. O que quer é apontar e fazer evitar os perigos que podem resultar do jejum em comum. O Evangelho eleva nossos espíritos da procura dos tesouros da terra a dos tesouros do céu. A Quaresma é precisamente o tempo que convém para acumular esses tesouros pela oração, pelo jejum, esmola e penitência. O único texto dessa missa que achamos um tanto difícil de fazer concordar com nossos sentimentos é a antífona do ofertório. É um canto de Páscoa, de vitória. Era, sem dúvida, a ação de graça dos fiéis. Enquanto os penitentes deviam deixar a casa de Deus, os fiéis, que haviam ficado isentos da mancha do pecado, podiam ficar e assistir ao santo sacrifício. Na Communio, antífona de comunhão, começa o primeiro salmo, continuando a série dos salmos durante a Quaresma. A antífona recomenda a meditação, noite e dia da lei. Ela nos anuncia também o fruto em tempo oportuno, isto é, na Páscoa. A oração sobre o povo, Oratio Super Populum, que doravante recitaremos todos os dias, é uma preciosa herança litúrgica. A de hoje é extraordinariamente solene. Considerações. O prefácio da Quaresma. Porque pelo jejum corporal reprimis os vícios, elevais o espírito e concedeis a virtude e a recompensa. Eis o que cantamos no prefácio que a Igreja nos faz rezar todos os dias, desde a quarta-feira de cinzas até o domingo da Paixão. Nessas poucas palavras está contida toda a doutrina da Igreja a respeito do valor do jejum. Falando em parábola, São Paulo diz a Lures que o homem que semeia, colherá. Aquele que semeia no campo da carne, colherá carne, carne que perece. Aquele, porém, que semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito vida imperecível. Gálatas 6, versículo 8. Que significa esta parábola? Quando o camponês lavra seu campo e o semeia, em uma palavra, quando prepara cuidadosamente, colherá desse campo os frutos que dele espera. O resultado depende destas duas coisas, o solo e a semente.
O camponês só pode colher em seu campo aquilo que semeou, só pode colher trigo se semeou trigo, é evidente. Passemos agora da parábola à realidade. O homem tem também 2 campos que deve cultivar. São Paulo chama o primeiro de carne, e por esta palavra devemos compreender a natureza humana ou a vida terrestre. Ele chama o outro de espírito, e aí podemos ver a alma ou a vida sobrenatural. Ora, é claro que quanto mais cultivarmos um desses campos, mais frutos dele colheremos. Se um cristão se edifica à prática das virtudes, das boas obras e à oração perseverante, alcançará a santidade. São os frutos do campo da alma. Há, entretanto, certas sementes que são mais ou menos compatíveis, tanto que, quando se semeia num campo, estraga-se o que foi semeado no outro. Falemos de maneira prática. Quando alguém cultiva o campo da carne, isto é, quando se entrega aos deleites e aos gozos da vida, recolherá os maus hábitos e as paixões. Não mais poderá renunciar a seus gozos. O campo do seu espírito, ao contrário, estará de tal modo enfraquecido que se tornará estéril e baldio. A alma será cada vez mais incapaz de elevar-se às coisas sobrenaturais. Dá-se também o contrário. O homem virtuoso, que vive inteiramente no reino do espírito, perderá o gosto dos prazeres sensuais e terrestres. No campo da carne não haverá vida. Reparemos bem estas relações mútuas entre o espírito e a carne. O Salvador sobre isto fala. Ninguém pode servir a 2 senhores tão opostos. Ou então, para ficar ainda na parábola, não se pode cultivar 2 campos tão diferentes. Do cultivo ou do abandono de um, depende, em geral, o abandono ou o cultivo do outro. É uma relação íntima. Compreendemos melhor agora o prefácio da Quaresma. Ele fala também de 2 campos. Em verdade, ocupa-se menos tempo do campo da carne do que do campo do espírito. Ele nos diz que o jejum tem uma grande influência sobre a situação desses 2 campos. O jejum esteriliza e deprecia o campo da carne, mas dá ao campo do espírito a aptidão para receber a semente e fazê-la frutificar. Tal é, em resumo, o sentido do prefácio e a importância do jejum. Examinemo-no mais detalhadamente. Pelo jejum, reprimis os vícios. Sob o nome de vícios, é preciso entender os pecados do gozo sensual proibido. Os gozos terrenos são unidos entre si. Um favorece e desenvolve o outro. É fato que se favorece e desenvolve o outro. Se pode observar muitas vezes na vida. Quantos jovens perderam na embriaguez a inocência de sua alma? Os antigos viviam Bacchus e Vênus, o deus do vinho, a deusa da sensualidade, são amigos. Por outro lado, a privação e a repressão de um gozo sensual têm uma eficácia para nos auxiliar a triunfar os gozos sensuais e a eles renunciar. É o caso do jejum. A privação do alimento e da bebida é uma arma poderosa contra os instintos da carne e contra o predomínio da sensualidade em nós. Naturalmente, considerado já é uma verdade que o jejum reprime as paixões sensuais. Podemos tirar toda uma série de conclusões. Em verdade, podemos afirmar: o jejum, no sentido mais largo de privação dos prazeres permitidos, é a melhor educação para a castidade. Ora, o sobrenatural age sobre a natureza. Até aqui, falamos das relações naturais entre a carne e o espírito. Agora, devemos pensar nos 2 reinos, o de Deus e o do demônio. Ambos se erguem sobre os alicerces naturais da carne e do espírito. Assim, de repente, compreendemos a palavra de Jesus. Esta espécie de demônios só pode ser expulsa pelo jejum e pela oração. O jejum é, portanto, uma arma poderosa no combate contra o inferno. O jejum é, ao mesmo tempo, um meio para o exercício e o desenvolvimento da vida cristã. Ele nos auxilia no combate contra a nossa natureza inferior, faz-nos vencer nossas paixões, permite-nos elevar-nos a Deus, dá-nos a força de praticar a virtude e nos promete a recompensa eterna. Isso nos explica porque esse tempo, que é consagrado à renovação da graça do batismo e à reforma da vida interior,
é santificado pelo jejum. Quinta-feira depois das cinzas. Estácio em São Jorge. Triunfemos do dragão. O Cristo nos alistou ontem no exército cristão. Hoje, a Igreja quer inspirar-nos coragem, fazendo-nos percorrer uma galeria de heróis. Estácio. Na Igreja de São Jorge se realiza o ofício da estação. Esta igreja é uma das mais novas igrejas estacionais. Foi fundada por São Leão II, que reinou de 682 a 683. O Papa São Zacarias, 741-752, fez transportar para esta igreja a cabeça do mártir São Jorge, que descobrira no latrão. O texto da missa se inspira inteiramente na estação. No centro está o cavaleiro São Jorge, o vencedor do dragão. É um magnífico símbolo do trabalho da Quaresma. O Cristo se encaminha para o combate contra as trevas. Precisa combater o dragão infernal e deve esmagar-lhe a cabeça. É também este um dever do Cristo místico, da Igreja. Os catecúmenos, os penitentes, os fiéis, devem combater o dragão. É também dever meu, é minha tarefa da Quaresma. Devo conquistar um pouco da terra santa, arrancando-a da terra inimiga. Lembremos-nos muitas vezes que somos soldados de Deus. Hoje, combatemos sob a bandeira e a direção do cavaleiro São Jorge. A missa. Dum Clamarem. A missa trata de dois assuntos, o da estação e o da penitência. No introito, o cavaleiro São Jorge se dirige pessoalmente a cada um de nós. Ele nos conta sua vitória sobre o dragão. Foi uma vitória da oração. Deus, o Eterno, o Imutável, humilhou seus inimigos. Por isso, volta-se para nós e nos diz: fazei o mesmo, entregai vossas preocupações ao Senhor. Estas palavras se referem precisamente a cuidados angustiosos no sentido do Sermão da Montanha. É necessário compreender que nosso trabalho de Quaresma não é uma tarefa humana, mas divina. Deus nos alimentará. Aqui, a liturgia se refere à Eucaristia. Todo o Salmo 54 nos faz lançar um olhar sobre os combates espirituais dos catecúmenos, dos penitentes, dos cristãos e também sobre os do Cristo, sem dúvida. A liturgia nos apresenta então um tríptico. No centro vemos São Jorge, à esquerda, a Epístola, e à direita, Evangelho, as duas figuras bíblicas cavalheirescas, o rei Ezequias e o cinturão pagão de Cafarnaum. Ambos obtiveram uma vitória pela oração, o primeiro para o seu servo. O gradual toma novamente os pensamentos do introito e nos exorta a confiança em Deus, que nos atenderá como atendeu a Ezequias. Notemos, no entanto, que a missa fala especialmente aos penitentes. É uma consolação para eles. Combatei como São Jorge, orai como Ezequias, humilhai-vos como centurião, e então virá a vitória pascal, sereis atendidos e perdoados. Os penitentes perderam a vida divina, choram agora como Ezequias. Ele chorou copiosamente. Eles permaneceram diante da porta da igreja e dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Quando pronunciarmos essas palavras antes da comunhão, coloquemo-nos em lugar dos penitentes, como fizemos ontem, recebendo as cinzas. Compreendemos agora por que esta missa contém orações suplicantes de penitência. A oração que se tornou clássica da penitência, a oração final sobre o povo, perdoai ao Senhor vosso povo, assim como a antífona da Comúnio, que é o Salmo 50 de penitência. É com os sentimentos de humildade do centurião e a contrição do penitente que nos aproximamos da Santa Mesa. O ofertório com o Salmo 24 de Advento está cheio de graves sentimentos de penitência. A galeria de heróis. O primeiro herói é o cavaleiro São Jorge, de quem falamos na Estácio. O segundo herói é o rei Ezequias, um dos melhores reis judeus. Já é alguma coisa poder apresentar-se diante de Deus e dizer: eu caminho na verdade e de maneira perfeita, com um coração puro. Quando este rei chora tão amargamente ao pensamento de deixar a vida, não devemos desprezá-lo, porque os judeus não conheciam ainda a felicidade eterna. A Igreja, aliás, não quer propô-lo à nossa imitação.
Sua intenção é mostrar-nos na doença corporal do rei uma imagem da doença espiritual do penitente. Devemos também nós chorar sobre a saúde perdida de nossa alma e implorar a cura. A vitória de Ezequias é uma vitória da oração. Ele nos indica como a arma especial a oração. Ora, durante o tempo da Quaresma, devemos empregar esta arma com ardor e perseverança. O terceiro herói é o centurião de Cafarnaum. Ele nos é incomparavelmente mais simpático. É o porta-bandeira dos pagãos. Suas virtudes são para nós um modelo maravilhoso. Sua caridade para com seus servos, sua humilhação em relação ao Cristo, sua fé, sua compreensão do dever. O Salvador vê mesmo nele o guia da Igreja dos Gentios. Sua vitória é uma vitória da humildade. Em verdade, ele lançou sobre o Senhor o cuidado de seu servo e foi atendido. Ora, que nos quer ensinar a liturgia? O que o centurião fez por seu servo, façamo-lo por nossa alma. A liturgia que consagra no breviário um responso especial é um caso excepcional que não se reproduz mais do que 3 vezes em toda a Quaresma. Este responso é muito dramático. Contém 3 discursos diretos. A oração do centurião: Senhor, meu servo está prostrado, paralítico e sofre muito. Em verdade, eu te digo que irei e o curarei. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e meu servo será curado. O quarto herói é o rei de todos os heróis, o Cristo. Durante a Quaresma, armamo-nos para participarmos de sua grande vitória pascal, e por isso assistimos cada dia ao santo sacrifício, que é a representação de seu combate heróico sobre o Gólgota. Sua vitória encerra a dos 3 heróis, e muito mais. Em sua vitória, acha-se incluído o combate da Quaresma de toda a Igreja e de todos os cristãos. Unamo-nos a ele e, pelo preço de sua vitória, busquemos a coragem e a força. Sexta-feira depois das cinzas. Estácio em São João e São Paulo. O sentido da esmola. A Igreja nos mostrou ontem uma imagem de combate. Hoje, ela apresenta um cenário de paz. 2 oliveiras no jardim de Deus. A Igreja nos instrui a respeito da esmola, que é uma prática de Quaresma. Estácio. Dirigimos-nos hoje em peregrinação à Basílica dos 2 santos benfeitores dos pobres, João e Paulo. A Igreja era antigamente uma diaconia, abrigo dos pobres no sentido cristão. A princípio, era a morada particular dos 2 santos irmãos, por conseguinte, um lugar de misericórdia e de caridade. Os 2 mártires são muito venerados em Roma. O breviário os chama os homens de misericórdia, 2 oliveiras e 2 candelabros brilhantes diante do Senhor. Eles próprios dividiram seus bens com os pobres, a fim de poderem empreender mais facilmente a viagem da eternidade. A missa. Audivit. Dando graças, dirigimo-nos à casa de Deus. E por que motivo? Agradecemos a Deus por ter tido piedade de nós. Quer estejamos nas fileiras dos catecúmenos, quer na dos fiéis, e é a misericórdia de Deus que devemos ter sido admitidos no número de seus filhos. Recitemos todo o Salmo 29. Já é um cântico pascal que nos fará entrar no verdadeiro espírito de penitência. É o que quer, sobretudo, a Quaresma, fazer viver em nós a graça do batismo. A oração pede para esse início de Quaresma a graça e a bênção. Nas 2 leituras, a Igreja nos ensina o verdadeiro exercício da caridade misericordiosa para com o próximo. No gradual, pedimos que sejamos admitidos na mansão paternal do céu. Uma só coisa pedirei ao Senhor, que possa habitar na casa de meu Deus. Os 2 santos mártires deram a Deus uma casa paterna terrestre para fazer dela uma igreja, pedindo em troca a graça de todos serem recebidos na mansão celestial. No ofertório, pedimos a graça da filiação divina. Na comúnio, a Igreja nos recomenda: servamos ao Cristo
com temor e alegria filiais e nos submetamos à disciplina do jejum, a fim de estarmos armados para o grande combate que se trava entre o Cristo e Satanás. Salmo 2. Como fruto do sacrifício, pedimos o espírito de caridade desde que comemos um só pão. Através de toda a missa, sentimos o tom familiar da bondade paternal de Deus e do amor filial dos cristãos. A esmola. Na igreja, 2 dos santos benfeitores dos pobres, a liturgia nos faz um sermão sobre a esmola. A esmola é, em verdade, um dos 3 principais exercícios da Quaresma. O jejum e a esmola se completam. Começamos, pois, regularmente durante a Quaresma, a nossa oferenda quaresmal, por pequena que seja. A Igreja empreende nossa renovação espiritual, nos explica qual deve ser o espírito da esmola. A esmola é, por assim dizer, o fruto da árvore. A árvore é o amor do próximo. Lembremos-nos de que no domingo da 50ª, a Igreja nos leu a Epístola da Caridade. Ela queria fazer-nos compreender que o centro vital do trabalho de Quaresma é a caridade, a divina caridade, que tudo suporta, despreza os próprios interesses e jamais se há de acabar. As 2 leituras tratam principalmente da caridade. Que belíssimos pensamentos exprime a leitura. Desata os nós da malícia, rasga os laços da opressão, liberta os escravos e quebra todo o jugo. Oferece teu pão àquele que tem fome. O que o profeta expressa de maneira quase negativa, o Cristo expõe de maneira positiva. Anuncia o preceito do amor dos inimigos. Nesse dia, nossa mãe, a Igreja, implora também a caridade para seus filhos como fruto do santo sacrifício. Derramai em nossos corações o espírito de vosso amor e fazei que todos aqueles aos quais saciastes com o mesmo pão sejam um só coração por vossa bondade. Antífona de pós-comunhão. Pela esmola, combatemos igualmente o mau espírito e o afugentamos, o espírito do amor próprio e da avareza. É esse mau espírito que rói a raiz do cristianismo, e por isso o Cristo tão vivamente o combateu. O egoísmo desvaloriza realmente os santos exercícios da Quaresma, a oração e o jejum e a esmola. Assim, no Evangelho, o Cristo nos previne contra esse perigo. Meditemos durante o dia estes pensamentos. A esmola mantém o espírito de caridade e faz desaparecer o espírito de egoísmo. Sábado depois das cinzas. Estácio em São Trifão, Santo Agostinho. Recompensa e consolações para a Quaresma. Estácio. A igreja de cada estação foi muitas vezes mudada. A de São Trifão, citada no missal, não mais existe desde o século XVIII, e sua herança passou para a igreja de Santo Agostinho, que se acha em sua vizinhança. Transportaram-se também para ali as relíquias do mártir São Trifão. Na capela à esquerda do coro repousam as relíquias de Santa Mônica, transportadas de Ostia. É, portanto, um templo venerável. A missa, audivit. A missa não forma um todo completo. Os antigos missais não indicavam missa para o dia de hoje, porque a vigília do primeiro domingo da Quaresma era celebrada durante toda a noite, não havendo, portanto, missa na manhã do sábado. A missa de hoje não tem cânticos próprios, são os mesmos da missa de ontem. As leituras parecem provir de uma antiga missa de vigília, referem-se à noite e à vigília. O Evangelho conta, na parte final, que a multidão cercava Jesus e as pessoas tocavam suas vestes para ficarem curadas. Costuma-se relacionar esta passagem com os milagres operados pelo contato das relíquias dos santos mártires. Recompensa e consolações. A Igreja nos permite hoje um pequeno descanso no trabalho da Quaresma. Nos 3 primeiros dias, a Igreja nos escreveu em linhas gerais nossa tarefa: jejum, esmola e oração. Talvez ficássemos um tanto desanimados por causa da austeridade das exigências e de nossa fraqueza. A Igreja vem em nosso socorro. Mostra-nos a recompensa e nos dá força para a luta. A leitura, continuação da de ontem, mostra aos filhos de Deus perspectivas
consoladoras. Tua luz se ergue nas trevas. Tua alma é como um jardim rico em águas, como uma fonte de água que não seca. Tu és um construtor do templo de Deus. És elevado acima das profundezas da terra e alimentado com a herança de Jacó. Isso significa: a luz em ti é a vida divina. A alma se assemelha ao paraíso, no qual crescem as flores das virtudes e amadurecem os frutos das boas obras, onde floresce a vida interior. A terceira imagem é particularmente profunda. Coloca os alicerces para as raças futuras. Trabalhas na construção do reino de Deus. Cada um de nós é uma pedra nos muros deste templo. Porém, melhor ainda, cada qual é ao mesmo tempo uma pedra de encontro sobre a qual se fará uma nova construção. Pensemos nos santos, cujo exemplo continua sua ação eficaz através dos séculos. Queremos também nós ser construtores? Nossa ascese de Quaresma pode ser útil a um grande número. A última imagem já nos conduz ao céu. Nós cristãos, somos invencíveis. Nada temos a temer, desde que evitemos o pecado. Quando os judeus entraram na terra prometida, foram invencíveis por tanto tempo quanto guardaram a fidelidade para com Deus. E assim acontecerá conosco. O Evangelho nos oferece uma grande consolação. A imagem é impressionante. Os apóstolos remam contra o vento e não podem prosseguir. Enquanto isso, Cristo ora sobre a montanha. Depois, à quarta vigília da noite, sobe a barca. A travessia torna-se então fácil até a margem do lago. É a imagem da nossa vida. Remamos na barca de nossa vida contra o vento e aparentemente não avançamos. Queixamo-nos porque não fazemos progressos. É verdade, o Filho de Deus navega sempre contra o vento. A natureza e a carne, o mundo e Satanás unem suas forças contra nós. É, no entanto, no alto da montanha celeste, alguém reza por nós. O Cristo, nosso mediador junto ao Pai. É esta oração do Cristo na montanha, é também a oração do Cristo místico da Igreja. E não é tudo ainda. Na quarta vigília da noite, pela manhã, o Cristo vem diariamente à barca de nossa vida. Na missa está verdadeiramente presente. Vem a nós em pessoa e com seu auxílio tudo nos é fácil. Com seu socorro realizaremos a difícil travessia da Quaresma e desembarcaremos com felicidade no porto da festa da Páscoa. Primeira semana da Quaresma. Depois dos 4 dias de preparação, começa a Igreja com o primeiro domingo, a Quaresma, 40ª, propriamente dita. A missa do domingo é a introdução solene do Santo Tempo, do qual nos apresenta o programa. As 2 primeiras semanas põem em relevo este pensamento. Assim como o combate do Cristo conduz à vitória, assim nosso combate da Quaresma nos conduzirá à glória final. Na semana que começa, a Igreja celebra também a venerável solenidade das 4 têmporas. As 3 missas, quarta, sexta-feira e sábado, são antigas e impregnadas dos pensamentos da Quaresma. Pelo combate quaresmal, caminhamos para a glória pascal. Estrutura interna desta semana. O Evangelho da Transfiguração, que se lê no segundo domingo da Quaresma, parece-nos à primeira vista não convir bem ao tempo da Quaresma. Para não tirarmos conclusões errôneas e não introduzirmos elementos estranhos à liturgia, procuremos os pensamentos das mais antigas missas da Quaresma. São as do primeiro domingo da Quaresma, da quarta e do sábado das têmporas. Esses dias nos dão as linhas gerais do pensamento da Igreja primitiva. Domingo da Quaresma. O Cristo jejua durante 40 dias. É tentado, triunfa do demônio e é servido pelos anjos. Quarta-feira das Têmporas. Moisés e Elias jejuam durante 40 dias na Montanha Santa e no deserto. O primeiro recebe a lei, o segundo alcança a montanha de Deus. Sábado das Têmporas. O Cristo, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Notemos ainda uma relação íntima entre esses dias. Domingo da Quaresma. O Cristo diz:
tu servirás somente a Deus. Na quarta-feira das têmporas, aquele que faz a vontade de meu Pai é minha mãe, meu irmão, minha irmã. No sábado das têmporas, este é meu filho bem-amado, no qual pus minha complacência. Escutai-o. O que nos ensina essa aproximação? Vejamos 4 pontos. Primeiro, o Cristo, Moisés e Elias jejuam 40 dias. Segundo, esse jejum é a preparação à tentação, o trato com Deus, a caminhada no deserto. Terceiro, há um traço comum, servir a Deus. Quarto, o fim é a transfiguração. Temos, portanto, aqui uma teologia do jejum. Este nos prepara eficazmente para as dificuldades da vida cristã, que é cheia de tentações, verdadeira caminhada no deserto, mas também vida de intimidade com Deus. Ele nos prepara ao serviço de Deus e nos conduz ao fim supremo, a transfiguração gloriosa. É o que diz o prefácio da Quaresma em termos de uma beleza clássica. Pelo jejum corporal, reprimis os vícios, elevais o espírito, dais virtude e recompensa. O primeiro domingo da Quaresma, Estácio em São João de Latrão. Acompanhemos o Cristo na penitência e no combate. Estácio. No domingo da Septuagésima, dirigimos-nos ao túmulo de São Lourenço. No dia da 60ª, ao de São Paulo. E no da 50ª, ao de São Pedro. Hoje, a liturgia nos conduz ao santuário do Santíssimo Salvador, na primeira igreja da cristandade romana. Já isso nos mostra o quanto o dia é de importância. É na igreja de São João Batista, o homem do deserto, que acompanhamos o Senhor ao deserto para o seu jejum de 40 dias. É essa a igreja batismal que voltaremos passados 40 dias para celebrar na noite pascal o mistério da ressurreição. Consagraremos hoje para o tempo de preparação. A igreja da estação é, portanto, uma entrada conveniente para celebrarmos hoje o começo da Quaresma. A missa. Invocabit. A missa tem a simplicidade de um monumento clássico. No introito, o Cristo nos acolhe como a seus companheiros de combate e nos dirige esta palavra de consolação. Após o combate da Quaresma, virá a glória do batismo e a restauração da vida eterna. A oração nos diz que Deus, pelo jejum de 40 dias, purifica a sua igreja. É, portanto, o tempo da grande purificação do templo de Deus. Ela indica, ao mesmo tempo, os 2 meios de purificação, a abstinência e a prática de boas obras. É a epístola o convite solene da igreja, assim como o programa para o tempo que começa. Hoje, a igreja toma os candidatos ao batismo sob sua asa tutelar. Ainda que todo o inferno esteja lançado contra eles, estão protegidos o exército celeste. Os acompanha. No trato, cantamos quase todo o Salmo 90 como introdução ao Evangelho. Nas 2 procissões eucarísticas, o ofertório e a comúnio, participamos do combate do Cristo, protegidos pela asa e o escudo de Deus, isto é, a Eucaristia. Consideração. A liturgia desse dia é antiquíssima. Encontramos no missal um número bem reduzido destas missas antigas e clássicas. A Igreja nos propõe hoje 3 coisas. Primeiro, um convite à Quaresma e um programa desse santo tempo. Segundo, um modelo. E terceiro, um cântico de combate. O convite é solene, semelhante ao do primeiro domingo do Advento. A Igreja considerava todo o ciclo do Natal como um só dia, que do primeiro domingo do Advento representa os primeiros raios da aurora, ao passo que no dia do Natal é o renascer do sol. E a Epifania, o meio-dia. Coisa semelhante se dá no ciclo pascal. Todo esse tempo é o dia da salvação que já se levanta. Na Páscoa, o sol se eleva no horizonte e em Pentecostes está em seu zênite. A Igreja nos lembra a nossa responsabilidade de não receber em vão a graça de Deus. Vejamos o programa da Quaresma. É verdade que já ouvimos muita coisa durante a anti-quaresma sobre o nosso trabalho quaresmal,
o convite para irmos à vinha, para tomarmos parte na luta, a preparação do solo para receber a semente, o primado da caridade. Hoje, novamente, a Igreja nos dá um programa de Quaresma. Mais importante do que o jejum, a oração e a esmola é uma boa vida cristã que supere todas as dificuldades. A Igreja formula este programa na Epístola. Eis o tempo da graça, eis os dias da salvação. Mostremo-nos nesses dias como servos de Deus em muita paciência, no jejum, na vigília, na caridade não fingida. O trabalho principal é uma verdadeira vida cristã, uma vida santificada, um coração purificado do pecado e do amor próprio. São Paulo nos expõe de maneira maravilhosa sua própria vida cristã e nos-la propõe como exemplo, tratados como impostores e, no entanto, verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, olhados como mortos, se bem que vivos, como castigados e não condenados à morte, como tristes, nós que somos sempre alegres, como pobres, nós que enriquecemos a muitos, como desprovidos de tudo, nós que tudo possuímos. Esta é a vida do cristão, em sua pobreza exterior e em sua riqueza interior. É esta a vida que a Quaresma nos deve adquirir, a renúncia pelo jejum e a posse de tudo, pois seremos tanto mais ricos em nossa alma. O Evangelho nos mostra o Cristo sob um duplo aspecto, o Cristo que faz penitência e o Cristo que combate. Acompanhamos agora o Cristo ao deserto da renúncia para com ele jejuarmos 40 dias. Seu jejum santifica o nosso, porque jejuamos em união com ele e participamos do seu próprio jejum. Este pensamento deve tornar a Quaresma mais venerável, estando os membros unidos a seu chefe. O jejum do Cristo faz parte de sua obra redentora. De igual modo, o nosso jejum de 40 dias contribui para edificar o reino de Deus sobre a terra. É talvez o tempo mais importante durante todo o ano, e assim, pois, cabeça e membros entram no longo período da penitência. O Senhor também nos precede combatendo. Vemos o herói divino obter a vitória nas 3 fases da luta. Os 2 príncipes estão em face, um do outro, o príncipe do mundo e o príncipe do reino de Deus. Enfrentam-se no combate. O príncipe deste mundo faz avançar todo o seu exército, o mundo com todas as suas pompas e o inferno, assim como o eu, com seus desejos insaciáveis. O Cristo, todavia, é o vencedor. O campo de batalha em que entramos não está longe de nós, está dentro de nós. É a luta do homem superior contra o homem inferior. O Cristo deve vencer em nós. E é para isto é para nós uma consolação. Não estamos sozinhos no combate. A cabeça e os membros combatem. A cabeça e os membros vencem. Assim o Evangelho nos conduz à escola de combate de Cristo. Hoje somos apenas principiantes. Na Páscoa seremos vencedores. Outrora apresentavam-se, talvez no nosso trabalho de Quaresma, como uma tarefa puramente pessoal, desligada da grande comunidade. Hoje, aprendemos e compreendemos de maneira sempre mais profunda que devemos executar esse trabalho como membros da Igreja e como membros do Cristo. A oração nos diz, de maneira significativa, que Deus, pelo exercício do jejum de 40 dias, purifica a sua Igreja. Todo o pecado que cometemos mancha também a Igreja. Toda virtude que orna nossa alma embeleza e enriquece a vestimenta da Igreja. Digamos mais, a Igreja é o Cristo místico de que somos os membros. Devemos assemelhar-nos em tudo ao Cristo na terra, pela humilhação, e no céu, pela glorificação. O trabalho da Quaresma nos torna semelhantes ao Cristo. Compreendemos melhor agora o 3º trecho litúrgico, o Salmo 90, orientador do dia, que é o nosso canto do combate durante todo o tempo da Quaresma. O Salmo descreve o aspecto horrível do campo de batalha. Milhares caem à direita e à esquerda, silvam as flechas. É necessário caminhar sobre as áspides e basiliscos. Entretanto, a multidão de heróis nada teme. Eles são protegidos por asas divinas e os anjos os guardam em seus caminhos. Sua espada é profunda confiança em Deus.
O que se canta aqui aflui do coração e dos sentidos. Entremos corajosamente no combate. A Igreja nos dá a arma mais poderosa. É o Santíssimo Salvador, em cuja igreja nos encontramos. Aí nos sentimos sob sua proteção. O Divino Mestre, dono da casa, permanece à porta e assim nos fala. Ele me invocará e eu o protegerei. Glorificá-lo-ei e o saciarei com longos dias. Texto do introito. Quando hoje no ofertório e na comúnio nos aproximarmos do altar, o altar é o Cristo, bem sentimos que no santo sacrifício é o Cristo o nosso escudo protetor e a asa que nos cobre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sede sapientiae, ora pro nobis. Dulce cor Mariae, estos salus mea.